Dos Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está lá desde fevereiro, não tem comparecido às sessões da Câmara e parece que vai precisar colocar a mão no bolso. Quem vai explicar por quê é a nossa Rani Veloso. Diga, Rani. Pois é, continuamos nos Estados Unidos, não é, Evandro Cini? E ele vai ter que, sim, colocar a mão no bolso para desembolsar R$ 13.941,40. Esse é o valor que a União está cobrando do deputado federal por faltar sessões da Câmara dos Deputados. A gente lembra que ele permanece nos Estados Unidos desde fevereiro desse ano e a licença parlamentar dele só começou no dia 18 de março. Então, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional está cobrando as 4 faltas das sessões de março. E esse é o valor que corresponde a essas sessões. Agora, o nome dele está na dívida ativa da União, ou seja, o nome dele pode sofrer, através de medidas de cobrança, restrições de crédito. Pode, por exemplo, parar na Serasa, pode inclusive ter os seus bens leiloados de acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, porque o nome dele está também no CADIM, que é o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal. Então, por causa dessas restrições, Eduardo Bolsonaro deve pagar a dívida. Caso contrário, ele fica aí ameaçado de, inclusive, perder os seus bens. Lembramos que, até o momento, de acordo com o site da Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro já contabiliza 47 faltas não justificadas, 1 justificada e 13 presenças. Lembramos também que são necessários pelo menos 2/3 de faltas para que ele perca o mandato. Mas a Câmara só contabiliza essas faltas no ano que vem. Então, só em março do ano que vem é que a gente vai saber se Eduardo Bolsonaro pode perder o seu mandato por falta, que foi o que aconteceu com o deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos que mandou matar Marielle Franco, a vereadora assassinada no Rio de Janeiro. Então, isso deve ser o que vai acontecer com Eduardo Bolsonaro, mas só no ano que vem é que a Câmara vai contabilizar essas faltas. O deputado até agora não se manifestou sobre essa dívida ativa na União. Cine. Muito obrigado pelas informações, Rani. Abraço para você. Zé Maria Trindade, o score no Serasa ali do Eduardo Bolsonaro deve ter caído. Mas para quem recebeu R$2 milhões para não passar dificuldades no exterior, essa história de 14 mil não é muito, não. Chega aqui que eu vou contar a história aqui da Candinha, antecipar o momento Candinha aqui do Fuxico dessa história. É o seguinte, antigamente o parlamentar tinha o salário, né, e tinha o jeton. O que era o jeton? A cada votação, dinheiro no bolso, né, era o tal do jeton. Quem não votasse, não ganhava o jeton. Eu não sei nem a origem dessa palavra jeton, mas era um nome muito comum, jeton. E aí a imprensa caía em cima, fulano de tal, recebendo jeton ilegal, fazia pianar, que era um termo de um votar para o outro, porque ele votava na sua bancada e votava na do vizinho. Então, assim, disseram, fulano tocou piano, tipo, votou para o colega, para ganhar jeton. E aí, o que fizeram? Incluíram o jeton no salário parlamentar. E aí, votava para 3, assim, sabe, na bancada, na hora. Aí, o que aconteceu? Incluiu o jeton no salário parlamentar. E fizeram o seguinte, quem não votar, perde dinheiro, perde o jeton. Aí, a palavra mágica ali é o seguinte, essa votação terá efeito administrativo. É eufemismo para dizer, olha, eu vou descontar no salário de quem não estiver presente nesta votação. Então, a ligação de votação, jeton e dinheiro aqui é antiga, né? São os jetons que ele tem que devolver. Exatamente, Zé Maria Trindade, muito bom. Perfeita, lá, senta que lá vem história, Zé Maria e os jetons na Câmara. Muito boa tarja para representar o nosso amigo. Agora, é interessante perceber que há um idioma específico de quem trabalha naquele local. Ainda bem que nós temos o nosso tradutor e intérprete, Zé Maria Trindade, com anos de atuação, para explicar toda essa história para a gente. Fala, seu Fábio Piperno. Não, perfeito, né? E
E era assim, toda hora os jornais publicavam lá a lista dos mais ou menos faltosos e tal, né? Porque, até para saber quem é que tinha tido desconto desses jetons aí, né? Quem tinha ficado sem o jeton. Mas a verdade é que é muito estranho que isso não tenha a ver. A gente está falando de um parlamentar que vem se ausentando desde fevereiro, quer dizer. Então, sabe, é uma coisa meio esdrúxula o Estado de São Paulo, por exemplo, ter um parlamentar que está radicado no Texas, assim como outra que agora pertence ao sistema carcerário da Itália. O Rio de Janeiro tem um que vai lá para Miami. São Paulo teve uma candidata a deputada, tem uma deputada que foi candidata a vice-prefeito de Curitiba. É uma coisa que precisa, eu acho que, de uma regra um pouco mais rígida, né? Fala, Gani. Olha só, eu vejo que talvez os jetons seja o menor dos seus problemas, né? Claro que ele está devendo. Agora, a partir de 2026, a Câmara dos Deputados começa a apurar todas as faltas ocorridas em 2025, exatamente. Evandro. E aí, na somatória, corre-se o sério risco dele perder o mandato, né? E aí é um grande problema para Eduardo Bolsonaro, porque também, hoje, perdendo o mandato, se fosse na regra antiga, o seu processo iria para a justiça comum. Perde o mandato, perde o foro. Agora não, houve uma mudança de entendimento em março de 2025 pela Suprema Corte e mesmo que você perca o seu mandato, mas o suposto crime foi cometido quando você tinha um mandato, continua na Suprema Corte. Então, se ele perde o mandato de deputado federal, lembrando que, né, ele se tornou réu lá no Supremo Tribunal Federal, então ele continua sendo julgado pelo Supremo. Provavelmente ele não voltará para o Brasil e isso significa, Evandro, também que ele não será candidato. Pois é, e Bruno Musi, o que a gente vai percebendo é que o cerco vai se fechando em torno de Eduardo Bolsonaro e que há também indicações de que o isolamento vai aumentando, né? Eu acho que analisar de fora fica muito difícil, tem muito dos meandros, mas me parece sim que fica cada vez mais... Exato, fica cada vez mais claro que, pelo menos a parte isolamento, eu confesso que eu não sei dizer, mas a parte dele se tornar um candidato, para mim, começa a ficar aí sim cada vez mais afunilado e muito mais difícil. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que isso, no cálculo dele, não sei, de novo, pensando aqui de fora, é uma mera opinião pessoal, talvez já estaria colocada essa probabilidade real. Ele imagina, ou deveria, no meu entender, imaginar que estaria brigando ali com um peixe muito grande. Eu já falei que a gente não concorda nem com tudo que nós fazemos no final do dia ao nos olharmos no espelho, quanto mais concordar com todos os outros. Mas eu acho que ele tem uma causa a defender. Eu defendo muito as pessoas que acreditam na causa que defendem. Eu realmente, em muitas coisas, concordo que o Brasil hoje se tornou um país completamente politizado, onde o judiciário perdeu qualquer nível de proporção óbvia e legal, onde os processos se tornaram políticos e não técnicos. Então, eu acho nobre a pessoa que defende com unhas e dentes as suas causas sem envolver terceiros. Por isso que eu estou falando, tem muitas coisas que eu discordo, mas de qualquer maneira me torna muito claro para mim que ao bater dessa forma, e muitas vezes até diria ou desajeitada ou sem estratégia, pelo menos aos olhos aqui de fora, me parece que pelo menos ele deveria pensar nessa probabilidade do que está acontecendo, da dificuldade dele voltar ao Brasil e dele, eventualmente, se ele quiser ou quisesse ser candidato a presidente, que isso provavelmente vai ficando para trás.